Então, galera, vou mostrar para vocês como a gente faz esse dashboard aqui, simples, onde cada seleção que tu pode escolher o relatório, ele muda automaticamente de acordo com a tua seleção. Nesse sentido, olha o que a gente vai fazer aqui. Nós temos aqui 4 relatórios simples com aplicação de gráficos e temos aqui a nossa base de dados aqui, que olha o tamanho dela. É claro que seria muito simples eu aplicar um filtro a determinado produto, por exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu pegar meu marcador, eu tenho aqui que eu poderia filtrar por produto. Era só eu clicar aqui no filtro, escolher um produto, por exemplo, e ele filtraria para mim. Tá, então por que não faz isso? Bom, a partir do momento que eu aplico esse filtro aqui do Excel, ele pode ficar para mim muito limitado se eu quiser colocar mais opções de filtro ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quiser saber por região, margem de lucro, custo total, o produto, o ID do produto que foi vendido. Então, assim, essa opção de dashboard ele me dá inúmeras opções de eu ter aqui um relatório mais limpo, organizado e dinâmico, que se tu observar a cada seleção, os gráficos aqui se alteram automaticamente de acordo com o que nós escolhemos. E aqui, é claro, gente, tem um infinito de possibilidades para a gente selecionar aqui na hora de fazermos o nosso dado. É claro que essa tabela eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Tem aqui a tabela onde tu pode fazer o download facilmente e ali a gente começar. Então eu vou zerar aqui, vou começar a nossa aula aqui com a planilha do zero para não ter enrolação, beleza? Deixa eu zerar ela aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui uma planilha de teste, tabela de dados. Deixa ela carregar. É claro que quando tu abrir tua planilha, gente, vai aparecer essa opção aqui, ó, habilitar a edição se você fez um download. Então, você precisa habilitar essa edição. Bom, edição habilitada, nós temos aqui a nossa base de dados crua, limpa e seca. Olha a quantidade de dados que eu tenho aqui, ó, mais de 2.700 linhas de dados, né? Com bastantes informações. Ok, e aí o que a gente pode fazer aqui? Aqui a priori eu tenho que entender que é a minha base de dados onde eu vou extrair essas informações. Beleza, te liga aqui comigo. Primeiro eu preciso transformar essa planilha em uma tabela. E aí eu tenho aqui a possibilidade de fazer isso na aba inserir. Em inserir eu tenho aqui tabela. E ela me pergunta se eu tenho cabeçalho nessas tabelas. Eu deixo marcado, vou dar só um OK. Olha lá, transformou a minha planilha simples em uma tabela. Agora com algumas diferenças, tipo, tem umas cores para diferenciar ali a cada linha, né? O que deixa mais fácil a leitura. E o próximo passo aqui é transformarmos essa tabela que extraímos agora em uma tabela dinâmica. E isso é um tanto quanto simples, se tu prestar bem atenção. Aqui no mesmo botão de inserir, a gente vem aqui em tabela dinâmica, não é na setinha embaixo. Aqui em cima mesmo, é mais rápido, ó, na parte superior. Aqui tu só vai dar OK, nada mais. Deixa como nova planilha, tabela 1, de boa, OK. E olha que tu recebeu aqui uma planilha um tanto quanto um pouquinho diferente, que ela já vem aqui com a tabela dinâmica, com campos da tabela dinâmica, ó. E aqui tem tabela dinâmica, alguns filtros para a gente aplicar. E aqui o primeiro passo que a gente vai fazer é trocar aqui o nome planilha 1, é só dar 2 cliques rápido, por dinâmica, para ficar diferente ali para a gente, dinâmica. Se eu quiser mudar as cores para ficar mais organizado, botão direito,
cor da guia, e aí fica um pouquinho ali diferente, bem legal. E aí, galera, nós precisamos aplicar o nosso primeiro filtro ali antes de criarmos o nosso gráfico. Lembrando que se por algum motivo tu clicar aqui fora da célula e sair o relatório aqui, geralmente ele fica aqui, ó, é normal. Basta tu clicar aqui, ó, no campo da área da tabela dinâmica, que ele aparece aqui normalmente pra gente, beleza? Aqui a gente vai aplicar dois filtros bem interessantes e detalhe, gente, nessa aula nós não vamos usar outros campos, apenas linhas e valores. Não vamos usar coluna nem filtros. Vamos usar só esses dois aqui para a gente fazer nossa tabela dinâmica. Beleza. E aqui eu quero filtrar agora algumas informações. Nós iremos colocar aqui a opção de data. Deixa eu ver, data, é isso? É, data. Vamos jogar para cá em linhas, data. E aí, olha o tamanho que isso vai ficar se eu deixar as datas, ó. Cada mês tem ali as suas datas diárias, ó. Então vai ficar uma planilha, nosso relatório vai ficar gigantesco. E aí a gente pode enxutar mais isso aqui. Calma, jovem padawan, vamos chegar lá. E aí eu tenho o que? Aqui as datas, eu vou colocar aqui valor total de venda, né? Venda total. Trago aqui para valores, é só clicar. Gente, tenho que dizer para vocês, é só clicar aqui no filtro que tu quer aplicar, arrasta aqui para valores. Arrasta aqui para valores. Beleza. E aí, veja bem, ó, nós vamos enxutar essa tabela aqui. Aqui nessas opções de linhas, é bem simples, nós iremos remover datas e dias. Basta tu dar um único clique aqui em data, remover campo, dias, remover campo, e olha que ficamos apenas com os meses e os valores aqui de venda. Esse dado, ele não é interessante que ele seja somado aqui no total para exibir lá na nossa planilha, no relatório, pelo menos não ainda. E aí a gente precisa tirar ele daqui, e não vai ser deletando, porque pode dar defeito na nosso gráfico lá na frente. Botão direito em qualquer lugar aqui desse filtro, nós iremos ver aqui em opções da tabela dinâmica, e aí a gente vai desmarcar aqui, ó, ajustar automaticamente a largura da coluna ao atualizar. Isso aqui não é interessante porque nós queremos escolher a largura da nossa própria coluna. Totais de filtro, a gente desmarca essas duas opções para eles não aparecerem, filtros gerais de linhas e colunas. Ok, olha lá, pronto, bacana, beleza. E aí eu preciso de mais, deixa eu ajustar aqui, de mais 3 filtros desse aqui, 3 relatórios na verdade. E aí eu não quero fazer do zero, dou aquele velho Ctrl C aqui na frente, na mesma altura, Ctrl V. Professor, apareceu um monte de hashtags aqui, calma. Ou tu dá 2 cliques rápidos aqui na linha para liberar o espaço ideal, ou tu só clica e arrasta que libera do mesmo jeito. Nesse caso aqui, a gente vai deixar meses, normalmente. Aqui em valores, vamos tirar, clicou aqui no botão, remover campo. Vamos colocar aqui o que? Quantidade. Arrasta aqui para valores. Olha lá. Beleza. Show de bola. Por aqui, terminou. Copio a minha última tabelinha aqui de relatório, colo aqui na frente do mesmo jeitinho, ajusto o que eu preciso ajustar, sem problema nenhum. E aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar 2 filtros que não podemos deixar os mesmos para não ficar repetitivo, né? A gente vai colocar produto aqui no local de meses, remover campo e meses, vou adicionar produto. Show? E olha lá, e aqui onde eu tenho valores, eu vou remover
a quantidade e eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, a terceira, eu vou colocar aqui venda total. Ó, venda total. Beleza. Percebam que aqui eu preciso liberar espaço também do mesmo jeito, gente, ó. 2 cliques rápidos. Afastei aqui um pouquinho para o lado. E agora vamos copiar o nosso último relatório. A última planilha. Copiei. Ctrl V. Ajusto o que eu tenho de ajustar para liberar espaço. E aqui eu vou colocar aqui meses, imagem média. Olha lá, vou remover produto. Vou colocar aqui meses. Tá aqui meses. Edição a venda total, removo e coloco aqui margem. Trago para cá. Percebam o seguinte, ficou muito estranho esses valores aqui de porcentagem altíssima. 7.523% do DCS. Vamos clicar aqui em margem, configurações do campo. E aqui a gente troca para média. Ok. Olha lá, prontinho. Aqui está filé. Terminamos os nossos 4 relatórios que precisaríamos. Nesse caso aqui, pode até fechar esse campus da tabela dinâmica. Mas se por algum momento tu fechou sem querer e tu quer voltar lá para a tabela dinâmica, o que tu faz? Botão direito nela. E aí tem mostrar listas de campos. E ele mostra aqui novamente. Ok? Beleza. Vamos lá, estamos aqui com os nossos relatórios bonitinhos aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos criar aqui agora uma planilha que daremos um nome para ela de dashboard. Para ele não ficar aqui no meio delas, né, o ideal é que ele seja a primeira, é só clicou, segurou, arrastou para o lado esquerdo. E aí tu pode reposicionar o que tu quiser da mesma forma. Clicou, segurou, arrastou para o lado que você quer. E aí ele vai rapidamente. Aqui nós precisamos deixar esse campo totalmente escuro. E aí se eu não quiser dar um Ctrl T para selecionar tudo, né, que funciona também, eu clico aqui nesse cantinho, aqui nesse triângulozinho, perto do I do 1, selecionou tudo. Vou escolher uma cor de preenchimento aqui bem escura. Isso aqui, olha lá, prontinho. Escolhi essa cor. E aí o que é que eu posso colocar aqui para dar um tchanzinho legal? Eu posso inserir uma ilustração, formas, retângulo de cantos arredondados. Eu seleciono aqui, já digito direto aqui como relatório de vendas da farmácia do seu Zé. E aí eu escolho um estilo da hora aqui para mim. Vou escolher uma cor para dar um destaque. Texto na cor preta. Alinho ao meio, centralizo e taca a fonte gigante. Olha lá. Beleza, tá aqui meu título aqui do meu relatório de vendas da farmácia. Lá em dinâmica, eu preciso agora atribuir alguns filtros para esse cara, para a gente colocar os nossos primeiros relatórios. E aí o que a gente faz? Nós vamos clicar na primeira planilha, é importante que ela esteja selecionada. A gente vem aqui em análise de tabela dinâmica. Cliquei, eu vou pedir para inserir uma segmentação de dados. Cliquei aqui, lembrando que precisa estar clicado no primeiro relatório. Inserir segmentação de dados. Aqui eu vou escolher um relatório por região. Fica mais bacana. Ok. Olha lá, veio para cá. E se tu observar, se eu clicar em Sul, ele vai alterando. Percebam que ele vai alterando aqui? Mas aí, professor, esses outros, eu vou adicionar um para cada? Não, nós precisamos conectar esses relatórios. E aí o que a gente faz?
botão direito nesse cara, botão direito, conexões de relatório. E aí tu seleciona todas as tabelas aqui dinâmica. Ok. Ó, percebam agora que a cada seleção, todos, sem exceção, mudam automaticamente. E aí eu clico nele, arrasto para cá, para o lado. Lembrando, gente, que a gente pode remover esse nome aqui, região, essa opção aqui de filtros e tal, escolhas. Não é o caso agora, mas a gente vai remover para ele não ficar aqui cheio dessas informações desnecessárias. Pois bem, aqui agora nós iremos criar um gráfico para cada tabela, cada relatório. E aí o que a gente faz? Vamos criar um gráfico aqui para cada um. Por exemplo, aqui eu vou criar um gráfico de áreas, por exemplo, para a gente aplicar aqui. Cliquei no primeiro relatório, eu venho aqui em inserir. Aqui nas opções de gráfico que a gente tem aqui, vamos clicar aqui, ó, inserir gráfico de linhas ou áreas. Eu vou escolher aqui essa, deixa eu ver, vou escolher aqui essa aqui, área. Olha lá, é natural que ele venha gigante aqui, né? Se quiser diminuir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele aqui da frente. Pode diminuir um pouquinho do zoom aqui, ó, para facilitar a tua leitura. Tirei ele aqui da frente. Vou botar esse para cá. Cliquei no segundo relatório. Tem que estar clicado, gente. Por favor, não vai clicar aqui e achar que vai fazer esse relatório aqui. Tem que ser em cada relatório. Inserir gráficos. E aí a gente vai colocar um gráfico de linha. O primeiro. Ok. Arrasto para cá, para não ficar no meio. Clico no terceiro relatório, eu vou inserir um gráfico de barras. Olha lá. Inserir, trouxe para cá. Cliquei no último relatório, vou inserir um gráfico de colunas. Olha lá. Bacana, tá aqui. E aí o que acontece, cara? Eu preciso trazer todos esses dados, todos esses gráficos para o meu dashboard, para minha tela inicial ali, digamos assim. E aí o que a gente faz? A gente não vai fazer isso um a um, né? Claro que era só clicar, Ctrl X e levaria. Só que nesse caso a gente quer economizar tempo, então tu clica em qualquer um deles, aperta o Ctrl, segura e vai clicando, não solta o Ctrl, vai clicando em cada gráfico. Seleciona todos, Ctrl X. Vou lá para minha planilha do dashboard e coloco aqui dentro. Olha lá. Ah, professor, mas não vem aqui no topo. Calma. Tira lá o excesso de zoom. E aqui agora é organizar. Aonde tu quer cada item, tu pode simplesmente organizar. E aí eu vou organizar o meu dessa maneira aqui, ó. Vamos lá. Eu vou organizar. E aí depois, essa questão de organização, tu vai levar o tempo que tu achar que é necessário, né? Eu não vou pausar o vídeo nem pular para ficar literalmente completo, para não dizer que eu não vi essa ferramenta. Essa questão de organização a gente vê depois com calma. Isso aqui não é tão importante, pelo menos não para o vídeo aqui, para não demorar muito, né? Bacana. Digamos que eu organizei aqui, né? Tá aqui, ó. Eu preciso deixar tudo organizadinho, gente, ó. Deixar sobrando aqui, beleza. Olha lá. E aí, te liga aqui, beleza. Meio que organizei ali, né? Esses dados aqui pra gente, ó, não é importante. Esse vendas, soma de vendas, datas, a gente precisa tirar esses dados aqui da nossa tela. O que a gente pode fazer? Clicou no relatório aqui, ó, no gráfico, você vem aqui em análise de gráfico e tu clica direto aqui, ó, botões de campo, não é na seta, botões de campo. Clica em cada um. Professor, tem que fazer um por um.
Jovem, lembra lá do Ctrl. Apertou, segurou, vai lá. Esses dados aqui de legenda não é importante, eu clico nele, dou delete. Delete. Esses dados aqui, ó, que eu não estou vendo nada porque ele não está bem segmentado aqui. Delete. Deleto as linhas, clicou nas linhas, delete. Cliquei nas linhas, delete. Aqui, delete. Mesma coisa aqui nesses dados que eu não preciso. Isso aqui eu vou deixar. Pronto, vou deletar aqui. Ok. Mas agora eu não consigo fazer uma leitura porque eu apaguei tudo, né? Fica tranquilo, vai ser possível. Clicamos aqui em cada gráfico. Design. Adicionar elemento gráfico. Rótulo de dados. Eu gosto dessa extremidade aqui externa. Aí tu pode escolher se tu quer lá na base, na extremidade interna ou no centro. Aí é contigo. Tu escolhe o melhor que seja ideal para você. Escolheu, a primeira coisa que eu faço, gente, é aplicar logo o negrito aqui, ó, e dar uma aumentadinha na fonte. E aí depois tu vê questão de espaço, para ficar uma coisa bem bacana, para não ficar muito apertadinho ali também. Ó, pronto. E aí esse fundo aqui, como é que eu faço para remover ele? Botão direito nele, formatar área de plotagem, tem aqui. Preenchimento, eu prefiro deixar ele sem preenchimento. Só agora que ficou escuro, não dá de ver nada. Calma, troca a cor da fonte lá para branco. Ó, beleza. E aqui eu tenho efeitos. Eu gosto de brilho. E aí tu aplica aqui um brilho 4. A cor branca na borda, olha lá. Transparência eu zero. Eu não gosto de botar transparência ali. Mas isso é questão de estética sua. E aí, professor, eu não gostei desse azul aqui, ó. Deu delay legal agora, mas não gostei desse azul. Clica no gráfico, design, tu tem aqui o esquema de cores, ó. E aí tu pode escolher a cor que tu quiser, ó. Gradiente, aquele meio que com efeito de fade e tal, isso aí já é contigo. Ok? Beleza. Escolhi aqui, pronto. A mesma coisa eu vou fazer com os outros gráficos. E aí, para o vídeo não ficar longo, tu pode fazer o mesmo esquema para todos, ó. Vou lá, eu quero escolher um estilo de gráfico diferente. Escolhe. Estilo de gráfico, sem preenchimento. Altera lá o esquema de cores, se você assim preferir. Legenda branca, negrito. E aí não esquece depois de a gente editar os nomes aqui dos gráficos. E vejam, gente, ó, que sempre vai estar funcionando, ó. Bem legal, ó, bem interessante. Nesse aqui, ó, dá 2 cliques nele, vem aqui em design. Eu gosto desse estilo aqui, ó, estilo 3. Olha como ele fica. Lembrando que eu estou no Office 365, então se o teu não estiver atualizado, pode ser que algumas funcionalidades e ferramentas não funcionem. E aí eu coloco sem preenchimento. Checo lá se está na cor branco, negrito, mesmo esquema. E aqui, cadê os números daqui, ó? Eu não gostei desses números aqui, eu deleto ele da lateral. Eu venho aonde? Design, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados, acima. Olha como os números ficou lá em cima, bem bacana. E aí é claro que esse aqui você vai ter que escolher um estilo aí que tu prefere, né? Vou deixar ele sem preenchimento também. Cor branca, negrito. E aí nós precisamos, gente, ó, as bordas, olha, eu esquecendo dos brilhos das bordas. 4, 0 na cor. Escolhe a cor que tu desejar. Fica, tu colocar cores ali fica bem interessante ali. Bordas, que é no brilho, 4. Tira a transparência para 0. A cor vou botar vermelho. Aqui é a mesma coisa. Bordas, brilho, 4, 0. Escolher branco. Pronto. Ó, prontinho. E veja que está funcionando. Ah, esse nome aqui, gente, ó, região. Botão direito nesse cara. Configurar a segmentação de dados. Exibir cabeçalho. Desmarca. Ok. Só esse nome aqui. Esse espaço gigante aqui, vai lá, meu querido, usa a imaginação, ó, ou de arte.
coloca aqui região, joga ele para cá, vira lá, ó, opa, virei, negrito, aumenta, e aí a tua imaginação, para não ficar um espaço vazio. E galera, se quiser adicionar botão, uma imagem de um sistema, seja lá o que for, o céu aqui é o limite, você pode adicionar o que você quiser. Então, basicamente é isso. É claro que tu tem inúmeras e várias formas de tu adicionar relatório. Gente, os nomes aqui dos relatórios, vamos lá. Digamos que aqui, deixa eu pegar esse primeiro aqui, ele é o de barras. Deixa eu ver que nome de barras é aqui que eu vou dar para ele, é o de produtos. Esse aqui é o de barras, não, esse aqui é o de áreas, perdão, áreas. É faturamento por mês. Isso aqui é barras. O de barras, ele é produtos mais vendidos. E aqui a gente tem o que? Isso aqui é o de linhas, quantidade de vendas por mês. Opa, quantidade de vendas por mês. E esse de barras nós temos aqui margem média por mês. Pronto, eu acho que fechou. E aí tu tem até algumas opções aqui, gente, desses relatórios. Se tu quiser aqui, segmentar algumas outras informações, por exemplo, esse aqui tu pode configurar aqui umas opções aqui mais interessantes, tipo, tu pode colocar em ordem crescente, decrescente, do maior para o menor, e aí tu tem várias opções lá que tu pode fazer isso, né? Vai depender muito daí da tua criatividade, se quiser mudar aqui os campos, os valores, enfim, aí o céu é o limite, tá bom? E aí espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pesquisem aí pela gente ou manda aí no direct na Bootcamp que estamos aqui para te ajudar, beleza? Um abraço, valeu, falou!